Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Bom, a minha dupla, eu e o Elenilson, Henrique, né? Vamos apresentar o problema sobre o caixeiro viajante, problema da computação experimental. O Elenilson vai começar aí a apresentação e em seguida a minha parte. Tá bom, professor? Eu sou o Elenilson e vou começar falando sobre o problema do caixeiro viajante. Em contexto, não se sabe ao certo quando surgiu quem foi o autor do termo Trapezoidal Problem, no literal, o problema do caixeiro viajante. Porém, sabe-se que problemas que envolviam a lógica do caixeiro viajante começaram a ser desenvolvidos por volta dos anos 1800 pelos matemáticos William Howard Hamilton e o Thomas Bennett Kerckmann. Por definição, o problema do caixeiro viajante basicamente consiste em buscar uma rota dado um número n de cidades que têm o menor tempo de viagem partindo de origem A, passando uma única vez em cada uma das n cidades e voltando para a origem. Ou seja, é descobrir a rota que torna mínima a viagem total do caixeiro viajante, saindo de uma cidade, passando por todas as demais cidades uma única vez e retornando à cidade de início. Então, esse tipo de problema nós podemos encontrar no mundo real de várias formas, não somente em viagem, por exemplo, também como ponto de ônibus, em que o ônibus passa pegando em determinados pontos passageiros e fazendo todo o percurso. Uma observação é que no problema do caixeiro viajante é preciso ter arestas que levem de uma cidade a qualquer outra. Explicando os dois tipos de exemplo do caixeiro viajante, os dois tipos de problemas, temos o problema do caixeiro viajante simétrico e o assimétrico. No simétrico, nessa ilustração aqui que estamos vendo, temos quatro cidades, ok? Da cidade A a D. Sendo que para cada cidade a gente tem as distâncias entre elas, né? Por exemplo, da cidade A para B existe uma distância de 9 quilômetros, seja. E note que como essas arestas não são direcionadas, então tanto faz ser de A para B ou de B para A. O gasto sempre vai ser 9, nesse caso 9 quilômetros. Por outro lado, um exemplo assim, assimétrico, utilizando esse mesmo gráfico, estando na cidade A, você pode fazer o seu percurso para a cidade B, gastando um total de 9. Porém, para você fazer o retorno da cidade B para a cidade A, você vai gastar outro valor. E um exemplo disso seria em algumas rodovias que utilizam o pedágio, eles pagam determinados pedágios de uma cidade para outra e na volta, às vezes nem cobra o pedágio, ou pode cobrar um valor diferente da cidade anterior. Problema do caixeiro viajante. Esse problema ele é um problema de otimização combinatória, classificando ele melhor. E pode surgir as duas perguntas bem triviais, que são quais as possíveis rotas existentes e como saber qual é a rota com menor custo. E para isso existe um cálculo que a gente faz, que é o seguinte: para o simétrico temos n-1 fatorial dividido por 2 e para a assimétrica nós temos n-1 fatorial. E por se tratar de um cálculo fatorial, esse valor, dependendo do n, ele cresce de forma gigantesca, passando até do cálculo exponencial. E aqui temos um exemplo que podemos resolver de juntos. É o seguinte: ache as possíveis rotas para um PCV simétrico de quatro cidades, A, B, C e D, tendo origem na cidade A. Ou seja, nós vamos partir da cidade A e temos que passar por todas as cidades uma única vez e retornar até a cidade A novamente. Então a gente tem que saber, vai determinar quem é o N, nesse caso é quatro cidades, que é o total, e vamos colocar na fórmula do caixeiro viajante simétrico, que é a quantidade de rotas, seria dada por N, que é o 4 menos 1, fatorial disso seria 6, dividido por 2, restando em 3 rotas possíveis. Também trazendo para o caixeiro viajante assimétrico, teríamos apenas o fatorial de 4 menos 1, ou seja, restando em 6 rotas possíveis. Bom, agora tratando da complexidade computacional do algoritmo do caixeiro viajante, a gente vai pegar um exemplo simples aqui. É um exemplo hipotético de um computador que faz 1 bilhão de adições por segundo. Se a gente dividir esse 1 bilhão de adições por segundo pela quantidade de cidades que a gente quer fazer, problema do caixeiro viajante, por exemplo, 20,
nosso computador conseguiria calcular 53 milhões de rotas por segundo. E aqui a gente traz a ilustração numa tabela, hipoteticamente esse exemplo é claro, para um n de igual a 5, nosso computador ele calcularia 250 milhões de rotas por segundo. Isso daqui é um exemplo do caixeiro viajante simétrico, aí a gente utilizou essa forma. E a quantidade de rotas seria 12, ou seja, o tempo que o computador conseguiria calcular a menor rota seria inexpressivo. Agora, se a gente aumenta para 10 a quantidade de cidades, o computador consegue calcular somente né, 110 milhões de rotas por segundo. E a gente teria 181.400 possibilidades. Mesmo assim, ainda seria inexpressivo para o computador. Se a gente aumentar para 15, já tem um número muito grande de possibilidades, o computador leva 10 minutos. Se a gente aumentar para 20, aí se torna totalmente viável essa complexidade computacional. Adiante, por se tratar de um problema que está na classe NP, o problema do caixeiro viajante, explicando rapidamente a classe NP. A classe NP é uma classe de problemas que, quando você tem o resultado, é facilmente comprovado, mas para gerar esse resultado é extremamente difícil. Se a gente pegar um exemplo da criptografia, se a gente dizer para o computador dizer o valor, os números que geram certo valor, dificilmente o computador vai conseguir nos devolver um tempo satisfatório. Mas se a gente der diretamente os números que geram aquele outro, o computador vai fazer um cálculo em nanosegundos e vai nos devolver. É basicamente isso. Como o tempo está corrido, tem que explicar rapidamente. E existem dois métodos para resolver o problema do caixeiro viajante. O método exato é um método que vai gerar o melhor algoritmo possível, porém, a depender do tamanho de cidade, da quantidade de cidades, esse tempo vai aumentar drasticamente. E os métodos heurísticos são métodos que geram algoritmos por aproximação, ou seja, resultados por aproximação. Apesar de ser aproximado, eles geram excelentes resultados em um tempo bem mais satisfatórios que os exatos. Pode adiantar? E a gente tem alguns tipos de métodos heurísticos. Tem o do vizinho mais próximo, da cobertura mínima, temos a heurística de Clark e Wright e o algoritmo de Christoffels e o K-opt. Explicando rapidamente como funciona o algoritmo do vizinho mais próximo, é o seguinte. Bom, a gente tendo como exemplo esse grafo aqui com 4 vértices, como a gente utilizaria o algoritmo do vizinho mais próximo? A gente pode escolher arbitrariamente o primeiro vértice, ou seja, a origem do problema. Eu vou escolher o A. Como funciona o algoritmo do vizinho mais próximo? Eu estando no A, eu vou olhar quais os vértices adjacentes têm o menor custo. Nesse caso, eu escolheria o C. Aí, o meu próximo elemento vai ser o C. Aí eu olho no vértice C. Eu não posso voltar para o A, porque o problema do caixeiro viajante é definido dessa forma. Qual os meus vértices adjacentes têm o menor custo? Aí eu vou olhar a aresta do vértice B, que liga o vértice B ao C, e a aresta que liga o vértice C ao D. E eu vou observar que o D tem o menor custo. E aí, estando no D, eu não posso mais voltar para o C, então é lógico que a minha única alternativa é ir para o B. E do B eu também não posso mais ir para nenhum outro, eu vou para o A. E como saber se esse é o funcionamento do algoritmo do vizinho mais próximo? Aí eu juntando os custos das arestas de cada caminho, eu vou chegar em um valor, que vai ser o menor valor possível. Porém, o algoritmo do vizinho mais próximo não é o mais preciso, porque como ele é dito guloso, talvez em possíveis casos eu tenha que definir qual vai ser o meu caminho, eu olhando os vértices adjacentes, e possa ser que eu pegue um menor valor. Só que lá na frente, eu ter pegado esse menor valor vai impactar no meu custo final. Pode ser que tenha um caminho à esquerda que tenha um maior valor, só que entre os caminhos vai gerar um valor menor. Esse é o algoritmo do vizinho mais próximo. E aqui algumas soluções encontradas na literatura, dos recordes que tem hoje em dia da resolução do problema do caixeiro viajante. Tem um Concorde que foi para 85.900 cidades, as 24.978 cidades da Suécia, que foi resolver também, e tem outros recordes. Isso a gente... Aqui, aplicação no cotidiano. Basicamente, o problema do caixeiro viajante é uma classe de problema que tudo que envolve logística e transporte, ele está envolvido. Aí tem alguns exemplos.
Mas é basicamente isso. E aqui tá a referência bibliográfica.